Nós vamos dar continuidade. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí convidando pessoas para estar participando desses cultos. O tema é bem sugestivo, o tema ele é necessário nos dias de hoje, não é? Onde nós estamos debaixo de uma correria desenfreada, e nesta correria desenfreada nós somos levados a estarmos vivendo no limite. Há muitas informações, a pressão social que nós estamos vendo nos dias de hoje, essa pressão social, aonde faz com que desde criança ele esteja habituado nessa tecnologia avançada, aonde nós não podemos mais perder tempo. O mundo está dizendo para nós assim, você não pode perder tempo. Eu sou da época do computador, daquele 486, 586, não é? Que era uma caixona de abelha assim, você colocava aqueles disquete, meu Deus. Aí ficava aquele negocinho pensando se ia ou se voltava, não é? O computador era uma tela verde, não tinha cores como tem hoje. Então, o mundo hoje está sinalizando para nós que não é tempo de esperar, não é tempo de esperar. Desde criança, né, as crianças nos dias de hoje já sabem pegar o celular, entrar no celular, colocar no YouTube, colocar nas redes sociais. Pequenininho, né, de 5 anos já sabe fazer isso. Então, já desde criança nós estamos vendo o mundo sinalizando, olha, não é tempo de esperar, não é tempo de esperar. Então, nós estamos sendo forçados já desde criança a entrar nesse ritmo desenfreado de informações. Nós podemos nos alimentar de informações. Eu acho interessante que muitas pessoas são carregadas de informações, mas não têm sabedoria, porque informação não é sabedoria. Sabedoria é diferente. A informação, nós podemos ser informados a respeito dos assuntos, mas nós não podemos ter sabedoria. Então, nem todas as informações geram sabedoria. O que gera sabedoria é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que gera sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tendo o temor, automaticamente, sendo o princípio, consequentemente, depois do início, nós vamos numa caminhada adquirindo sabedoria. Mas o mundo hoje está carregando as pessoas para uma vida de loucura, e é o que nós estamos vendo. E nós sabemos que loucura nada mais é do que uma mente desvairada, uma mente que na realidade não suporta mais tantas informações, precisa resetar, fazer backup, precisa restaurar tudo, porque já não está suportando mais. Então nós estamos vendo as crises emocionais, nós estamos vendo as crises existenciais, nós estamos, é notório nos dias de hoje as doenças psicossomáticas, que são doenças que são geradas na alma, que são geradas no interior, na mente, e desencadeiam outras enfermidades. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil no âmbito social. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado, muito confuso, porque ninguém consegue discernir as coisas muitas vezes tão claras aos nossos olhos. Então, nós estamos sendo levados a viver um momento onde muitas pessoas estão vivendo machucadas na alma, feridas na alma, com problemas na alma, estão tratando físico. Eu sempre fui a favor, assim como nós vamos para o médico, quando nós quebramos a perna, quando quebramos um osso, sempre vamos no médico quando nós temos um sintoma de uma doença, nós sempre vamos no médico quando nós precisamos tratar do corpo. Porém, nos dias de hoje, eu sempre tive esta precaução, as pessoas procurando os psicólogos. Psicólogo também é o médico, só que é o médico que trata do corpo. Ele não consegue curar a alma, ele pode remediar a alma, mas não pode curar a alma, porque a cura da alma vem do Criador, a cura da alma vem do Senhor. A cura da alma
por completo, vem de Deus. E nós estamos passando um período onde essa instabilidade emocional, nós vivemos num mundo onde todos estão estressados. E o estresse é uma doença na alma. Sabe por quê? Assim como a depressão é uma doença na alma, assim bem como a ansiedade é uma doença na alma, o estresse também é uma doença na alma. Por quê? Porque a depressão é excesso de passado. A depressão é uma enfermidade na alma que ela está instaurada pelo excesso do passado. Eu não consigo viver o presente, também não consigo ter uma esperança do futuro. Por quê? Porque o passado aprisionou. O passado aprisionou dentro do seu mundo, perdeu os sonhos, não consegue. Isso não é frescura. Depressão não é frescura, depressão não é mimimi, depressão é uma realidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então, a depressão é um excesso de passado. Assim bem como a ansiedade é um excesso de futuro. Muitas pessoas não vivem o presente porque vivem o excesso do futuro. Vivem ansiosas para chegar o dia de amanhã e se esquecem de viver o dia de hoje. E hoje nós podemos ver que as pessoas estão estressadas. O estresse é vivido e é visto nos dias de hoje porque é o excesso de presente. O excesso de presente leva as pessoas a se estressarem. Então, quando nós analisamos isso e nós procuramos nos informar a respeito desses assuntos, nós estamos vendo que nós estamos vivendo esses dias, nós estamos vendo que estamos passando por essa turbulência de instabilidade direcional. Nós não conseguimos direcionar a nossa mente para aquilo que realmente tem valor, trocamos muitas vezes aquilo que tem preço por aquilo que tem valor. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade. Muitas pessoas estão vivendo crise de identidade. As pessoas são numa sociedade, mas ao mesmo tempo eles não se enxergam dentro de uma sociedade. Parece que estão dentro de uma bolha, vivendo o seu próprio mundo, inseridos nessa sociedade. Hoje nós precisamos muito mesmo, como cristão, do qual nós professamos a fé em Deus e temos esta base na fé, esta base de filiação de Deus. Nós precisamos entender como tratar dessas pessoas, como cuidar dessas pessoas. Nós precisamos, eu sou uma pessoa que eu não sou extremista. Nós somos moldados conforme a Bíblia. Porque se nós tratarmos as coisas somente pelo lado espiritual, se nós tratarmos as coisas somente, tudo é espiritual, é demônio na maçaneta da porta, é demônio na porta do carro, é demônio na rua, é demônio não sei na onde. Se nós espiritualizarmos as coisas, nós não tratamos ela como deve ser tratada. Também não sou ateu, também não sou frio demais, de forma a dizer, não, isso não tem nada a ver. Haja vista que hoje as pessoas sempre estão dizendo, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então estão tirando também o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus da nossa vida, e por isso nós estamos nos afastando de Deus, mesmo sendo cristão. Então, eu quero a cada dia entender as coisas da maneira como são. Estamos inseridos numa sociedade, não somos um corpo que tem uma alma, somos uma alma que tem um corpo, e entendemos isso, e não podemos nos esquecer que estamos nessa vida, e nós não podemos estar aquém das coisas que acontecem à nossa volta. Porém, temos um princípio: adorar ao Senhor, servir ao Senhor, honrar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. E em cima disso eu me alegro, porque eu vejo cristãos que têm a preocupação de convidar pessoas para também ser edificado no Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão compartilhando nas redes sociais. Este é o meio, a igreja, ela vive um tempo muito distinto. Se pegar o tempo que eu me converti ao Senhor, quando eu me converti ao Senhor,
Era do tempo que uma pessoa tinha um tijorola, não é? Lembra aquele telefone, logo quando saiu da Motorola, o tijorola, aquele grandão, tinha só a tela verde, não é? Dificilmente nós podíamos, eu sou do tempo daquela televisão de preto e branco, pequenininha. Quem lembra aquela televisão preto e branco, pequenininha, que você colocava bombril em cima da antena para poder sintonizar, não é? Eu sou do tempo dessa daí. Então, hoje, vendo o tempo que nós estamos vivendo, nós podemos conectar com o mundo ao mesmo tempo. Muitas pessoas conectadas juntas. Então, a igreja está passando por esse momento onde nós vemos a transição do antigo para o novo. Porém, a mensagem de Deus continua sendo a mesma. A igreja ficou moderna, porém a mensagem continua sendo a mesma. A mensagem continua sendo a mesma. Nós fomos forçados, nos dias de hoje, nós fomos forçados. Observa comigo. Nós já fazíamos transmissões, nós já passávamos os nossos cultos pela internet, não é? Porém, era algo mais bruto, mais primitivo, algo mais sem qualidade. Porém, hoje nós estamos procurando, e logo quando nós adquirimos um equipamento melhor, aconteceu da pandemia, ninguém poder cultuar ao Senhor nas igrejas. E foi necessário implantar nas igrejas transmissão dos cultos ao vivo. E nós podemos ver a maneira que cada um se virou para que isso acontecesse. Então, hoje nós podemos observar que é necessário, né? Mas a mensagem do Evangelho, ela continua sendo a mesma. Nós continuamos sendo os mesmos. E eu louvo a Deus, porque com esta ferramenta maravilhosa, eu fui indagado há um tempo atrás, uma pessoa perguntou assim: pastor, a internet é de Deus ou é do diabo? Aí eu disse assim: depende do anjo que está manuseando. Está entendendo? Depende do anjo que está manuseando, não é? Nós estamos manuseando aquilo que todos manuseiam, porém de uma forma que edifica o reino. E eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo ao Senhor pelos irmãos que compartilham, que convidam, não é? Os irmãos que estão convidando pessoas para assistir cultos e participar conosco, pessoas estão sendo edificadas. Eu louvo a Deus pela sua vida. O crescimento de uma igreja não depende do seu pastor, mas sim de suas ovelhas. Porque ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelhas. Então, nós podemos observar que temos uma ferramenta muito importante. Eu louvo a Deus. E eu quero aqui desejar boas-vindas a pessoas que foram convidadas para participar conosco deste ensino da palavra do Senhor. Que você seja edificado, seja edificada pela palavra do Senhor. Que Deus possa tocar a sua vida e de tal forma fazer com que a sua alma seja plenamente curada e você, em nome do Senhor Jesus, tenha vida e vida com abundância. Eu louvo a Deus pelos irmãos e eu glorifico ao Senhor pela igreja que o Senhor confiou nas nossas mãos, e assim bem como a todos os irmãos que com grande amor para com esta obra, para com o reino de Deus, têm trabalhado incansavelmente no reino do Senhor, segundo as suas forças. Amém? Então vamos lá. Nós falamos a semana passada um assunto muito importante. Nós falamos sobre o elemento que compõe o ser humano, espírito, alma e corpo. E nós ensinamos a respeito disso e mostramos que nós somos um ser espiritual num corpo físico. É o ser, o elemento Deus no corpo, que é o barro. E a semana passada falamos e mostramos a diferença. E no final, nós transmitimos aquilo que faz a ligação entre o espiritual do ser humano. Irmão, isso aqui é muito importante. É muito importante esta compreensão. Muitas pessoas falam assim: nós somos edificados pela palavra, mas como que nós edificamos o espiritual se nós estamos no físico? Quantos anos passamos na casa de Deus e dizemos: Deus, eu quero ser edificado pelo Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero sentir o toque do Senhor, a direção do Senhor.
E por muitas vezes fazemos coisas que não convêm ao Senhor. Então, quando nós olhamos a explicação e quando nós analisamos a estes assuntos, a palavra do Senhor, irmão, ela é algo fundamental para a edificação do Espírito dele em nossas vidas. Então, a semana passada, no finalzinho, eu falei sobre a palavra de Deus como Espírito. E esta palavra que nos edifica. Só que esta palavra, ela encontra um bloqueio em nossa alma caída, em nossa alma pecadora, que está acostumada a viver em seu pecado. E a semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus como espada. A palavra, porque isto é a palavra. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Porém, se eu só citar esse verso, se eu só falar para você a respeito desse verso, porque eu posso decorar como um papagaio decora. E é isto que é o problema. Nós não podemos decorar, nós temos que entender o propósito dessa palavra. A palavra de Deus, ela vai dizer que ela é espírito e vida, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Alma e espírito, irmãos, são 2 coisas quase que inseparáveis. Espírito e alma, porém são 2 coisas distintas. É a mesma coisa de dizer assim, a palavra de Deus, ela entra no duvidoso e discerne o verdadeiro do falso. A palavra de Deus, ela entra no pingado. O que é o pingado aqui? Quem sabe o que é pingado? Pingado é aquele café com leite, não é? A palavra de Deus, ela entra no pingado e divide o leite do café. Está entendendo? Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, ela entra no cinza, ela entra na cor cinza e divide o branco do preto. Você está entendendo? Então, o que nós conseguimos entender? Que a palavra de Deus, ela entra e divide a nossa alma do nosso espírito. O espírito que hoje nós estamos conectados, como eu falei sobre Nicodemos. Nicodemos queria o reino e precisava do reino, mas Jesus disse, se não nascer de novo, não consegue entrar e não consegue ver o reino. É aqui, irmãos, que tem um segredo muito importante para a nossa vida. Nós queremos estar no reino, porém não queremos nascer de novo. Então, a palavra de Deus não consegue trazer para nós a edificação que o reino tem para a nossa vida. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito. A palavra de Deus, ela entra no Espírito. Agora olha só, o Espírito, quando nós nos convertemos a Deus, automaticamente, quase que instantaneamente, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo e aceitamos a proposta de andar no reino, automaticamente em nós liga o espírito humano com o Espírito de Deus. Isto é religião, religare. Liga o espírito do homem com o Espírito de Deus. Porém, a alma não se converte. A alma não converte, a alma regenera. A alma, ela regenera, ela passa pela regeneração. Ou seja, é dia após dia, recebendo esta palavra que é uma espada. Ela edifica o espírito mostrando filiação. Ela edifica o espírito revelando filiação e revelando o propósito do reino. Olha só, propósito do reino. Aqui engloba, irmão, propósito do reino engloba tudo: santificação pessoal, trabalho, serviço, adoração. Aleluia. Olha só, então a palavra vem para mostrar para mim qual é daqui em diante o propósito de Deus. E isso é a cada dia, através da palavra de Deus, sendo ministrada a meu espírito. Porém, a minha alma, ela continua sendo a mesma. A minha alma continua sendo a mesma.
Então, a palavra de Deus entra, mostra o propósito do Espírito, mas a minha alma, ela é caída, ela precisa ser regenerada. Só que o grande desafio de Deus, eu posso dizer isso com uma convicção tremenda, tamanha. Eu posso dizer isso com uma sensação de que a vontade de Deus é que eu bata em cima disso todos os dias da minha vida. Porque esse é o grande desafio pastoral. Este é o grande desafio pastoral. O desafio pastoral é regenerar a alma de pessoas. O desafio pastoral é regenerar pessoas. Quando nós falamos assim, regenerar pessoas, nós não regeneramos pessoas, regeneramos alma. Irmão, também sou uma alma, preciso ser regenerado por essa palavra. A mesma espada que corta aqui, corta aí, corta dos dois lados. Ou você pensa que eu não saio do culto e falo assim, Fernando, você bateu hoje em mim mesmo, hein? Olha só, a alma, ela precisa ser regenerada, mas o grande desafio da espada do Espírito, é passar pelos sentimentos da alma caída. Os sentimentos dessa alma caída. Porque essa alma caída, quando nós olhamos a Escritura e vemos, a alma caída, ela tem algumas coisas que precisam ser regeneradas. E a semana passada eu falei sobre Gálatas 5. Dentre todos os pecados da carne, tem um pecado que é um sentimento. A ira. Por que a ira está ali? Por que a ira tem que estar ali? Porque este é o centro, eu posso dizer assim, é um núcleo de conversão. Olha só, a palavra de Deus, ela vem e depende de nós uma aceitação ou não. Por isso que no começo eu disse, tem um grupo que quer a cura, tem um grupo que não quer a cura. Então nesse receber a palavra, onde a palavra que é uma espada de dois gumes, ela vai cortar, e quando você recebe a palavra, eu não aceito. Continue enfermo, continue enferma. Este é o desafio pastoral. Pergunte para qualquer pastor. É o desafio pastoral, por quê? Porque lidamos com alma. Lidamos com alma. Diferente de um evangelista que religa primeiro o espírito. O evangelista liga o espírito, depois passa o pastor regenera a alma. É aqui que está. Então, a palavra de Deus, ela vem, ela precisa tocar o espírito, convicções, mas quando precisa regenerar, nessa regeneração, há um bloqueio, a dificuldade da palavra gerar em nós. Então, a semana passada eu falei sobre Atos, onde Estevão estava sendo apedrejado por pregar a palavra, ensinar a palavra, revelar a palavra. Pegaram pedras para tirarem Estevão. Quem matou Jesus? Amém? Então, olha só. A semana passada nós falamos sobre o poder eficaz da palavra na nossa alma. Além do que a palavra, ela divide espírito e alma, e também juntas e medulas, e conhece a intenção do nosso coração. Então, a palavra de Deus é algo completo. Porém, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas importantes na vida daqueles que já professaram a fé. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso 28. A palavra do Senhor, você que está anotando, anote aí. Você que está em casa, pega um caderno, pega uma caneta, sua Bíblia. Amém? Eu espero rapidinho. Nós vamos falar um assunto maravilhoso aqui. Olha só. Mateus capítulo 11, verso 28. Esse é um verso muito conhecido. É o verso que, na realidade, todos os evangelistas falam a respeito desse verso, convidando pessoas.
O entendimento é, vamos convidar as pessoas pecadoras, as pessoas que estão vivendo o pecado, não é? Mas aqui Jesus não estava falando aos pecadores, que eram abertamente conhecidos. Aqui Jesus estava falando para uma classe de religiosos. E às vezes eu me paro a perguntar assim, eu não sei se é mais difícil você pregar para quem nunca ouviu ou pregar para quem já ouviu. Não é? Eu não sei qual é mais difícil, se é pregar para um macumbeiro ou se é pregar para um fariseu. Não sei o que é mais difícil. Mas vamos lá. Jesus está dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui Jesus ele está dizendo de um propósito da sua vinda, chamar aos cansados e oprimidos. Aqui nós temos duas coisas importantes e interessantes: cansaço e opressão. Nem todas as pessoas que estão oprimidas estão cansadas, porque existem pessoas que pela opressão do mal continuam vivendo nos seus deleites. A opressão que vivem a respeito da busca insaciável do prazer e das conquistas, não se sentem cansados, se sentem motivados à busca constante. Então Jesus ele faz um convite para dois grupos, os cansados e oprimidos. Cansado de viver em uma religião e oprimido pelo mal. Aqui são duas coisas, são dois grupos que Jesus trata. As pessoas que viviam em sociedade na religião, falando sobre a religião, vivendo a religião, e não tendo vida em si mesmo. Por isso o reino de Deus, Jesus ele mesmo vai dizer que o reino dele não era dessa terra, mas o reino é um reino espiritual dentro de nós. Então, cansado de viver uma vida de religião e nunca ver nada do Senhor, e oprimido pelo mal, pelo mundo espiritual, opressão espiritual. Quando nós olhamos para esse convite, Jesus ele continua, porque o convite não é apenas um convite, é uma vivência. Aí ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, Jesus ele passa agora a ensinar a responsabilidade dentro do reino. Jesus não está dizendo assim: venha para o meu reino, venha para o meu reino, venha viver no meu reino, venha estar no meu reino. Aí depois que está no reino, viva de qualquer maneira, vive do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, vive aí do jeito que você quiser. Não, Jesus mostrou algumas diretrizes. Não é vir para o reino e ficar igual barata tonta. O que eu faço? Aonde? Não, o Senhor nos chama e mostra para nós algumas diretrizes, para que o reino seja eficaz na vida da pessoa. Para que o reino seja eficaz na vida da pessoa, ela tem que atentar para algumas coisas que ele fala depois que convida cada um de nós para estar no reino. Glória a Deus, entrei no reino, senti a paz, senti a alegria, senti o alívio. Eu senti Deus. Isso é corriqueiro. Nós que vemos pessoas aceitando a fé, começa na fé, mas chega no meio do caminho, perde o sentido. Irmãos, aqui está o perigo: perder o sentido. Perder o sentido. Parece que nada faz mais sentido. Olha, estar na igreja não faz sentido, fazer isso não faz sentido. Parece que nós perdemos o sentido das coisas. E eu posso dizer com clareza e com opinião de causa: isso acontece. Pastor, não acontece. Acontece. Amém? Acontece comigo. Aconteceu comigo, acontece comigo. Você está fazendo, mas parece que tem coisa sem sentido. E é nesse ponto em que nós nos despertamos para uma realidade espiritual. É nesse ponto que nós despertamos. E é aqui que pega muitas pessoas. É quando as coisas no reino não têm sentido. E parece que pregar, irmão, já aconteceu comigo já de estar pregando uma coisa, e você está pregando aquilo ali, e você fala assim: mas será que é verdade? Será que faz? Será que acontece? Por isso que Jesus ele vai dizer para nós que não é apenas aceitar o convite. Eu aceitei o convite de ir para a igreja. Eu aceitei o convite. Não é só o fato de aceitar o convite. O fato é de entender depois do convite.
E é aqui que pega muitas pessoas na fé. É aqui que nós vemos um grande número de pessoas que começam e depois esfria, porque perde-se o sentido. Então, Jesus ele vai dizer para nós o quê? Para não perder o sentido, para não ficar sem sentido a vida depois do convite, toma o meu jugo. Então quer dizer que jugo fala de responsabilidade. Jugo é uma canga que o animal recebia para puxar, para trabalhar para o seu dono. O animalzinho recebia um jugo para carregar mercadoria, para carregar alimento. Então jugo fala de responsabilidade, de serviço, de servir ao seu Senhor. Então ele disse assim, ó, eu vou tirar para você o jugo pesado, que a religião coloca, que o mal coloca, eu vou tirar de você isso, vou aliviar você, agora eu vou colocar sobre você a minha responsabilidade, o meu trabalho, o meu projeto, o meu propósito. É aqui que está o sentido. Deus não nos chama apenas, irmãos, eu gosto sempre de dizer, estar num ambiente como esse é triste demais. Aqui não tem televisão, não tem internet, não pode ver no celular, não, entendeu? Está lá, está o celular na bolsa, você está precisando receber aquela mensagem, ó, e tem alguém ali que vai te mandar mensagem, você sabe que vai te mandar mensagem, mas está na hora do culto, você não pode ver a mensagem, não é? Ó Deus revelando aí, ó. Ó, então, Jesus ele vai dizer para nós, eu chamo vocês, vinde, aceitou, agora eu tiro o jugo pesado e coloco o meu jugo, a minha responsabilidade, o meu trabalho, o meu serviço, o meu projeto, eu coloco sobre você, é bem mais leve, vocês vão ver, é bem mais leve. Aí depois Jesus ele vai dizer uma coisa importante na sequência, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Aqui Jesus estava dizendo assim, aprendei de mim, o que é que eles tinham nas suas mãos como religiosos, como ferramenta de conhecimento de Deus? A Torá Sagrada, o livro sagrado, que falava a respeito de Deus, e dentre o Deus do qual nós cremos, Deus levantou profetas, para profetizar um novo tempo. Irmão, olha só que interessante, eles estavam vivendo um tempo novo, com a mentalidade velha. Eles estavam vivendo um tempo novo sem discernir aquele tempo novo que estava diante dos olhos deles. Então Jesus ele vai dizer o quê? Olhe para a Escritura e aprendam de mim, ou seja, o que os profetas profetizaram, o que eles disseram a respeito de mim, o que eles predisseram a respeito de mim. Eu quero que vocês entendam que eu sou a profecia dos antepassados. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus está dizendo assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora olha só, é a partir disso que nós vamos ter descanso para a nossa alma. É a partir deste momento que nós vamos ter descanso para a nossa alma. Então nós logo entendemos, irmãos, e é muito importante entendermos que podemos estar na fé, podemos estar participando do reino, podemos estar participando dos projetos de Deus, podemos. Nós podemos estar dentro deste propósito, mas muitas vezes ser traídos na alma. Então, nessa noite o Senhor ele quer tratar conosco sobre a vida de um personagem bíblico, que todos nós gostamos muito de falar, de pregar sobre ele. No entanto, que ele é um tipo de Jesus. Dentre as tipologias na Bíblia, nós temos José como um tipo de Jesus, em muitos aspectos, ou quase todos os aspectos da sua vida. Eu gosto daquela parte onde a Bíblia diz que José abriu as portas do celeiro, como também o nosso Senhor, subindo ao alto, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens, aleluia. Ele abriu a janela do céu e deu dons aos homens, aleluia. Mas olha só, José é um tipo de pessoa que representa Jesus, ou que é o tipo de Jesus, a figura de Jesus. Porém José, ele mostra para nós que estar no propósito de Deus, nós podemos ser traídos pela nossa alma.
Nós podemos carregar em nossa alma muitas marcas que precisam ser curadas. Por isso que Jesus disse: entrou no reino, foi aliviado, agora toma o meu jugo, aprenda de mim, que sou manso e humilde, e você encontra descanso para a sua alma. Então, descanso para a alma é nós entendermos, irmãos, que tem um Deus no centro de todas as coisas. E que se nós, mesmo sendo cristão, crente em Jesus, acredita em Deus, nós podemos ser traídos pela nossa alma. E se nós não soubermos quem nós somos no reino, somos traídos pela nossa alma. Então, José é a figura do Antigo Testamento em que nós vemos que Deus permitiu que José passasse momentos na sua vida para nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 41, no verso 50. Gênesis capítulo 41, verso 50. A Bíblia vai mostrar para nós a história deste jovem que está carregado de lições para nós. E que se nós não atentarmos nas Sagradas Escrituras, passa muitas coisas desapercebido. Você vai ver que na vida de José, que foi alguém que Deus escolheu, irmãos, olha o que eu vou dizer, foi alguém que Deus escolheu para preservar a semente dos hebreus, para que Jesus nascesse, para que nós tivéssemos salvação. Aleluia. Olha só, irmão, né? José foi preservado por Deus para que Jesus nascesse dos hebreus muitos anos depois e nós pudéssemos ser salvos. Mas a alma de José estava carregada de feridas. Mesmo sendo ele um tipo de Jesus, a alma de José estava carregada de cicatrizes, de feridas, e que mesmo passando por muitos anos, aquelas feridas ainda sangravam na sua alma. Gênesis 41, 50 diz assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Olha só, chamou o nome do primeiro filho que nasce. Ele coloca o nome de Manassés. Olha só que interessante que Moisés, ele deixa escrito também a transliteração do nome Manassés. Muito comum nós vemos os nomes na Bíblia, mas poucas vezes nós vemos os escritores tendo a preocupação de transliterar o significado do nome. Ou seja, aqui a transliteração do nome Manassés na Torá Sagrada tem um propósito. Eu acredito assim que Deus, sabedor que é da nossa natureza, Ele deixa pessoas para nos trazer lições. E estas lições para a nossa vida é para edificar a nossa vida espiritual. O sábio aprende com os erros dos outros. Isto é sabedoria. Sabedoria é muito mais do que você aprender com seus próprios erros. Sabedoria é você aprender com o erro dos outros. Eu posso ir além. Não só o erro dos outros, mas as lições que os outros nos deixam. Porque a Bíblia, ela é uma coleção de histórias. É uma coleção de histórias. Se você tirar o nome de qualquer personagem da Bíblia, talvez você se encaixe em um deles. Talvez você se encaixe em um deles. Então, aqui, a Bíblia, ela contém histórias de pessoas, mas também a revelação de um Deus às pessoas. O que é que Ele faz, quem Ele é, o que Ele espera,
Está entendendo? Então, aprender com os outros é sabedoria. E eu vejo muitas coisas na Bíblia que me faz tirar força para poder praticar na minha vida. Sabia? Tem coisas na Bíblia que Deus mostra, revela, sinaliza, em que nós queremos colocar em prática, porém você tem que esforçar. Por isso que o reino de Deus é tomado à força, e só os valentes entram por ele. Só aqueles que estão dispostos a ir para a batalha, para ser um personagem que está na Bíblia. Então, o primeiro filho que nasce de José, o nome dele, Manassés. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, que significa que faz esquecer. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Depois Deus dá a ele um segundo filho, que se chama Efraim, que significa frutífero, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Note que o nome dos dois filhos de José está interligado, está junto, está quase que intrínseco, inseparável do sentimento que estava a sua alma. Era a mesma coisa que ele pegasse o menininho no colo, a criança no colo, e dissesse assim: Deus me fez esquecer. Ó, note, Deus me fez esquecer. Se Deus me fez esquecer, por que Ele colocou o nome do menino? Ele pegou o menino no colo e fala assim: Deus me fez. Irmão, é um equívoco muito grande, muitas vezes nós dizemos certas coisas. Sabia? Deus me deu, Deus fez, Deus isso, Deus aquilo outro. Mas quando nós vamos fazer a prova real, alguma coisa ainda está sem entendimento. Alguma coisa ainda está fora de sentido, de curso. Note, a alegria de ser pai foi tamanha, que ele pegou a criança e falou assim: Deus me fez esquecer do meu trabalho sofrido e também da casa de meu pai. Espera aí, se Deus fez esquecer, por que Ele colocou o nome do menino? Que era motivo de alegria dele. Quando ele olhasse para o menino, olha só como aquilo ali estava martirizando ele. Estava fazendo que ele fosse martirizado. Por quê? Porque quando o menino chorasse à noite, a mãe falava assim: olha, vai lá ver o menino. Para nós hoje é assim, né? Vai lá ver fulano, ciclano. Mas para José, a mulher estava falando assim: vai lá ver aquele trabalho sofrido e a casa de seu pai. Ele nunca esqueceu isso. Por quê? Porque aquilo ali feriu a sua alma. A sua alma estava sangrando. Que no momento da alegria de ser pai, ele também estava tentando afogar a amargura e a aflição que ele viveu e seus irmãos fizeram para com ele. Existem pessoas que tentam camuflar o momento. Ou seja, aquele momento que a pessoa está vivendo é um momento de festa. Quantas pessoas que saem para as ruas às noites e vai para aquele momento de festa, aquele momento de estar entre pessoas? Você sabia que tem pessoas que gostam muito de estarem com pessoas, porque quando ele está sozinho, a alma dele está machucada, a ferida sangra, ele chora, ele se desespera. Então, para que isso não aconteça, eu prefiro estar com pessoas. Eu prefiro afogar a minha angústia numa falsa alegria. Então José, ele era uma pessoa que sofreu, nós sabemos que ele sofreu demais. José sofreu terrivelmente. Mas no momento da alegria, ele vai trazer à memória o sofrimento dele. Então Deus não fez esquecer. Está entendendo? Aleluia, aleluia. E quantas pessoas que também afogam tristezas, amarguras dentro de si, mas
o Espírito de Deus, eu não sei se eu consigo terminar hoje, mas eu vou dizer, o Espírito de Deus quer nos levar a botar tudo isso para fora. Todas estas coisas para fora, através do Espírito que tem na palavra. O Espírito da palavra vai trazer convicções e você vai conseguir vencer esta alma que está toda ferida. Em nome de Jesus. Então olha só, José, ele tinha uma ferida enorme na alma. José era uma pessoa que tinha uma ferida enorme. Por quê? Porque mais de 20 anos, José carregou dentro de si este momento de dizer às pessoas, imagine, José colocou o nome de Manassés, imagine as pessoas perguntando, José, como chama seu filho? Meu filho chama Manassés. O que significa Manassés? É o nome egípcio, José? Não, é o nome hebreu. Mas o que significa? Deus me fez esquecer de todo o trabalho dolorido e de toda a casa de meu pai. Ó, José, como que é o nome do filho? Esquecimento da casa de meu pai. É esquecimento do meu passado. Irmão, olha só, tem como esquecer o passado? Tem coisas no passado, irmãos, tem coisas no passado que estão cravados dentro de nós. E se nós não aprendermos, olha só uma receita, se nós não aprendermos como nos livrar disso em Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos com mais ninguém. Se nós não aprendermos com Deus a ter descanso para a nossa alma, nós nunca vamos ser livres do passado. Porque o passado, irmão, passado é terrível. Muitas pessoas falam assim, eu fui isso, fui aquilo outro. Eu tento imaginar, se não for tratado isso na mente, quando estiver sentado na casa de Deus, no propósito da salvação da sua alma, esta pessoa não consegue permanecer até o final, se não entender. Olha só, nós vemos muitas pessoas falando assim, eu fui ex, sim, foi ex, glória a Deus, glorificamos a Deus. Mas e quando não tem ninguém próximo para você dizer assim, eu fui tal coisa, eu fui isso, fui aquilo outro. Quando não tiver ninguém ao seu lado para você dizer, eu fui tal coisa, aquela coisa que você foi, se não foi tratado na alma, quando você estiver sozinho, isto machuca demais, sangra demais. José fazia mais de 20 anos, ele pega uma criança, momento de alegria, e ele vai dizer, aqui está o esquecimento do meu trabalho dolorido e da casa de meu pai. Olha só, como que pode esquecer, irmão? Imagina, aquilo ali estava cravado no coração, um menino de aproximadamente 17 anos, ser vendido pelos irmãos, dado como morto para o pai, ser levado para a casa mais importante da época, que era a casa de Potifar, ser assediado, preso, caluniado por uma coisa que não fez. Quanta marca tem no coração deste jovem. Aí ele pega o filho, que é o momento da alegria, ele vai falar assim, Deus me fez esquecer o sofrimento do meu trabalho e também da casa de meu pai, não tem como esquecer. Trazendo para hoje, imagine o dia dos pais, o dia das mães, trazendo a memória o dia de hoje, sabendo que aquele dia era aniversário de um irmão seu, sabendo que aquele dia era aniversário do pai, com a mãe, sabendo que aquele dia era dia de festa a Deus, não tem como esquecer, não tem como esquecer. Então olha o refúgio que ele traz na sua mente, aqui está o meu esquecimento do passado, da casa de meu pai, não esqueceu. Então nós podemos ver, e é em cima disso que nós vamos descortinar agora, alguns versos, porque se você ler o capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, você vai ler a história de José. E história de José mais profínculo, tá? Agora,
dentre todos esses textos escritos, nós temos alguns momentos na vida de José que tem lampejos para nós que a alma de José estava ferida, sangrando, dolorida. E se ele não tivesse convicção do Deus na sua vida, ele não teria suportado. Não teria suportado. Então nós vamos percorrer o caminho que José percorreu. Nós vamos ver aqui, irmãos, momentos na vida de José, em que você fala assim, nossa, mas isso aí está na Bíblia. Vamos lá. Em busca da cura da alma, em busca da cura. Até esse texto, esse tema, na realidade, quando as pessoas falam assim, cura da alma. Ai, pastor, mas quando eu aceitei Jesus, Deus já curou minha alma. Nananina, não. Ai, pastor, ai, toda maldição foi cravada na cruz. Vamos entender da forma correta, né? Haja vista que nós vivemos, irmãos, nós vivemos nos dias de hoje um analfabetismo bíblico como nunca antes visto na terra. Um analfabetismo espiritual bíblico. Por isso que eu acredito nessa geração que Deus vai levantar muitas pessoas que trazem luz na nossa mente a respeito da palavra do Senhor. Aleluia. Como um corpo é composto de vários membros, eu acredito, irmãos, nos 5 ministérios que edificam a igreja, edificam o reino de Deus. Os 5 ministérios têm que fazer parte da igreja. Os 5 ministérios têm que fazer parte de forma clara na igreja. Não é só profeta, não é só apóstolo, também tem que ter o doutor, tem que ter aquele que traz luz na mente. Amém? Então vamos lá. O primeiro sinal de uma alma machucada, ferida, o primeiro sinal, ou seja, a sinalização de que uma alma está ferida pelos atos. Então note, Jesus ele vai dizer uma coisa muito importante para aqueles que estavam seguindo. Ele vai dizer assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então aprenda, se uma pessoa falar muito de felicidade, ele é carente de felicidade. Se uma pessoa falar muito de bola, ele ama futebol. Se uma pessoa falar muito de carro, o coração dele é carro. Se uma pessoa falar muito de pecado, se uma pessoa falar muito de santidade, a pessoa rota a santidade, você pode ver que, você pode cavocar um pouquinho ali que você vê alguma coisa podre, não é? A pessoa fala muito de espiritual, de Deus. Irmão, eu lembro uma vez, eu gosto sempre de dizer isso aí. Eu lembro uma vez, novo convertido, e eu estava lavando o carro na frente de casa, e eu tinha dobrado a minha calça. Para não molhar, porque eu estava lavando o carro, né? Passatão, branco, bonitão. Eu estava lá lavando ele, aí passou um irmão lá na frente. Eu falei, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. Vigia, hein, varão? Vigia, hein? Vigia o quê, irmão? Aí, ó, dobrando a calça. Vigia, hein? Passou-se o tempo. Encontrei o varão. Lá vem o varão, cheio de unção. Tava o varão, bonezão de aba reta, cigarrão na mão, colarzão. E aí, mano, não sei o quê. Eu falei, era para eu vigiar. Está entendendo? Então, olha só. A boca fala o que o coração está cheio. A boca vai falar o que o interior está cheio. Então, aquilo que é o assunto é porque dentro está cheio. Então, o sinal de uma alma ferida, de uma alma machucada, de uma alma que está sangrando, ela é ouvida. A alma tem voz. Vou repetir, a alma tem voz.
A alma tem voz. Se você vê uma pessoa dizendo assim, estou muito triste, estou amargurado, estou isso, aquilo, outro, ajude essa pessoa. Esteja do lado dessa pessoa. Porque a alma está gritando pelo amor de Deus. O Senhor está visitando pessoas em nome do Senhor Jesus. O Senhor ouviu o que você disse. Ouviu o que você disse. Olha só, a boca fala que o coração está cheio. Então, nesse sentido, nós podemos ver a vida de José pelos seus atos. Então, sinal de uma alma ferida. A primeira coisa, anote aí. José estava abortando a causa no coração. José estava abortando a causa no seu coração. José estava abortando no seu coração o seu problema. Ele estava tentando jogar fora o seu problema. Ele estava tentando tirar o problema do coração, o problema da alma. Por quê? Porque o verso 41 que nós fizemos, capítulo 41, verso 51, José coloca o nome do primeiro filho de Manassés. Deus me fez esquecer. Tem como você esquecer a sua história? Se você sentar comigo e perguntar assim, pastor, senta aqui que agora eu quero conhecer a sua história. Eu vou narrar para você a minha história, até o dia de hoje. Aquilo nunca saiu da alma. Quando você recorda alguma coisa, quando você traz memória a alguma coisa, irmão, eu posso entender assim que a nossa mente é um local de armazenagem que conhece ali todas as coisas passadas da nossa vida. E nós temos flash de relance. Nós temos relance do nosso passado, da nossa história. Nós não esquecemos da nossa história. Nós queremos esquecer a nossa história. Por isso que eu digo, o primeiro sinal de uma alma doente é tentar abortar a sua história. É tentar tirar da sua mente, abortar, jogar fora, apagar, riscar da sua memória a sua história. Nós temos coisas na nossa história, irmãos, que vai servir como lição a muitas outras pessoas, mas nunca mais vai sair da nossa mente. Nunca mais vai sair da nossa mente, da nossa alma, do nosso sentimento. As coisas boas e as coisas ruins, irmãos. Existe como você deixar a presença de Deus, preste bem atenção no que eu vou dizer, existe como você deixar a presença de Deus por lembrar das coisas boas que você já viveu e das coisas ruins que você está vivendo hoje, em comparação com aquilo de bom que você já viveu. Eu fui tão rico e hoje estou tão pobre. Aquele momento lá atrás foi bom. Porém, a realidade de hoje é outra. Existem pessoas que viveram lá atrás tempos bons, mas estão vivendo tempos ruins. Se nós não entendermos o propósito de Deus, em termos vivido aquele tempo bom, nós não vamos conseguir passar esse tempo ruim servindo ao Senhor. Então tem como também uma boa história também trazer tristeza para os dias de hoje. Não tem como nós apagarmos a nossa história, mas tem como nós vivermos melhor, entendendo o porquê estamos passando isso hoje. Então José, ele queria apagar o passado, ele queria abortar o passado, não queria que o passado fosse gerado. Irmão, olha que interessante. Ele queria tanto abortar o passado, que ele deu luz ao seu passado. Você conseguiu imaginar? Ele queria tanto abortar o seu passado, que quando o seu filho nasce com ele o passado.
Ele estava tão impregnado com o passado, que quando vem a luz, a criança, vem à luz também o seu passado. Nós temos que aprender a viver, irmãos, balanceando o passado. Entendeu? Se o passado foi bom, tem esperança que ele pode voltar. Se o passado foi ruim, você aprendeu com ele para ser melhor no dia de hoje. Se o passado foi ruim, estude bastante o seu passado para não cair no mesmo erro. Errar uma vez é humano, e a segunda vez? E como tem pessoas que erram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Deus está dizendo assim para nós nessa noite: não tem como abortar o passado. Então quem muito traz à memória o passado, está trazendo luz todos os dias, está nascendo Manassés todos os dias na sua vida. Ele queria esquecer o passado, abandonar o passado, não mais lembrar o passado. Quando nasce o filho, passado. Está entendendo? Da onde surgem as brigas? Passado. Você não me lembra que eu vendi para você, você não pagou? Isso foi quando jogavam bolinha de gude. Jogavam bolinha de gude, aí o irmão prestou dinheiro para comprar bolinha de gude e não pagou. Aí tá os dois velhos lá na frente brigando, por quê? Porque eu emprestei para você, você não me pagou. Quando isso? Quando era criança. A alma está machucada, está ali latente, não é? Quantas coisas. Está chorando por quê? Estou lembrando, não? Você falou para mim há 30 anos atrás. Em nome do Senhor Jesus, o passado tem que ser curado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O sinal de uma alma doente. Lembra o que eu disse a semana passada? Tem um grupo que sabe que está doente e precisa ser tratado. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda: o seu passado tem que estar impregnado com a presença de Deus, do Espírito Santo, e entender que você aprendeu com o seu passado. Não toque mais nele, não precisa ficar tocando no passado. Como José, ele estava tão ansioso para nunca mais ter aquela dor, que quando nasce o filho, ele traz a dor junto. Em nome do Senhor Jesus, essa alma precisa de cura. O Senhor está querendo curar a sua alma. Ele está querendo te ajudar a curar a alma. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração, trabalhar na sua alma. Você vai ver com a história de José, como ele fez para que este mal na sua vida fosse sarado. Como eu digo assim, o psicólogo, ele só vai curar o corpo, vai enfuxicar você de remédio. Ele vai tocar remédio no você. Pai do Senhor. Mas Senhor, pastor. E eu acho lindo que nós não estamos só aqui, amém, irmãos? Estamos lá também, tem pessoas que estão lá sendo tocadas por Deus, amém? Olha só, o que Deus está querendo mostrar para nós: o psicólogo, ele cuida do corpo, mas somente o Espírito de Deus pode curar a alma. Curar a alma. E quando você falar o seu passado, você pode ter certeza, vai ter uma pessoa que vai ser edificada por aquilo que você passou. Irmão, eu gosto sempre de dizer uma coisa: uma pessoa que trata de um assunto aonde ele nunca passou por aquele problema para resolver o assunto, para depois tratar desse assunto, não tem peso a sua palavra. Sabia? Como que pode uma pessoa falar de cura, que Deus cura, Deus faz, se ele nunca vivenciou um milagre de Deus? Como que uma pessoa pode falar de casamento, se ele nunca viu Deus curar um casamento?
Como que uma pessoa pode falar de prosperidade, sendo ele um pobre de marré, marré, marré? Nada contra, eu sei que nossa vida tem fases. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não é? Olha só, o que é que eu estou querendo dizer nessa noite? Que quando uma pessoa passa por algo em que viu a mão de Deus cuidando dele, trabalhando nele, fazendo nele, ele tem autoridade para falar. E eu tenho aqui irmãos e irmãs que têm autoridade para falar em certos assuntos. Para falar com certos assuntos. Não é? Tem pessoas que têm aqui irmãos e irmãs que têm autoridade de Deus para falar em certos assuntos. Quantos? Variados, irmãos. Que Deus possa usar a sua vida como um canal de bênção para muitas outras pessoas. Não é? Muitas outras pessoas que têm testemunhos variados. Por isso que eu gosto que os irmãos testemunhem e falem e digam o que Deus fez. Mas você sempre tendo entendimento, Deus me sarou. Falo com naturalidade. Deixa eu fazer você entender. Quando é que eu sei que algo na minha vida já foi curado? É quando eu falo aquilo não sinto mais nada. Quer ver? Eu tenho uma cicatriz na testa. Eu tenho cicatriz em vários lugares. Na testa, na mão. Vamos pegar o da mão aqui. Eu ia falar da testa, falar da mão. Eu tenho uma cicatriz na mão. Esta cicatriz, eu posso bater ela, posso esfregar ela, bater. Não dói. Por quê? Porque uma cicatriz já foi curada. Não dói mais. Não traz mais dor. Está entendendo? Agora, se você me dissesse assim, Fernando, aperta esse machucado aí, quando eu fiz. Esse machucado aqui, eu acho que a irmã Lúcia lembra. Foi quando nós estávamos num sítio aqui na Igualdade, e lá tinha um engenho, que faltava um dente. Então, você colocava a cana, acho que os mais jovens não sabem o que é isso, né? Engenho. Não sabe. Engenho de cana? Sabe não. Só os mais velhos. Né? Só nós mesmo. Olha só. É só os mais velhos, né, Jorei? Né, Malu? É só nós mais velhos, né, Marcinho? Eita glória. Então, você coloca a cana assim, e não tinha motor. Então, você tinha que virar manivela. Aí estava manivelando, o balde estava no chão, estava ali no chão, e tinha que forçar a cana. Quando chegasse naquele dente, você tinha que fazer mais força para a cana para a engrenagem enganchar. Quando enganchava, aí você tirava a força, só ia apoiando ali. Aí chegava o dente. Eu fui pequenininho, fui colocar a mão, pequenininho, já era na adolescente. Fui colocar a mão e fui forçar. Quando eu fui forçar a mão para entrar no dente da engrenagem, a minha mão escapa e entra na engrenagem. E eu não lembro quem era a pessoa que virou, a minha mão entrou naquela engrenagem. Aí o bocão, né? Abriu o bocão. Mas o mais duro não foi a dor. O mais duro foi quase apanhar do meu pai. Tava já para lá de Bagdá, né? Meu pai estava para lá de Bagdá já. Aí tinha que vir para a cidade, estragou a festa, negócio todo, né? Mas olha só. A minha mão inchou de tal forma, você não podia encostar assim. Então era uma ferida que sangrava e doía. Passou-se o tempo, tirou a faixa, mas ficou aquela casquinha. Aquela casquinha, você já fez machucado, né? E fica aquela casquinha, você fica aquele negócio gostoso, assim, arranca. Acho que tem duas vozes na orelha da gente, né? Tem que falar assim, um anjinho, não arranca, meu filho. Aí tem um capetinho, vai, arranca. Aí, estava lá aquela casquinha assim, desejo de arrancar. Mas a gente sabe, se arrancar a casca, vai doer mais e vai demorar mais para cicatrizar. Agora, olha só, o que é uma alma curada? Uma alma curada é você bater em cima, não sente nada.
Por quê? Porque já é uma cicatriz. Só tem na minha memória a lembrança da dor, do momento. Está entendendo? Não dói mais. Assim, a alma, quando ela está curada, você trata do assunto, você fala do assunto e não se entristece. Não tem mais tristeza, não tem mais dor. Aquele negócio assim, ai não fala para mim, não fala para mim, que não fala. A alma está ali, ó, machucada. Ela está sangrando, pedindo pelo amor de Deus para não viver novamente aquela dor. Por quê? Porque irmão, você sabia que mesmo em atos de amor, nós podemos ser rejeitados? Pastor. Mesmo com atos de amor, você pode ser rejeitado. Quer ver? Uma pessoa que passou um final de semana na praia, e ali aquele sol escaldante, e esta pessoa estava lá e se queimou. Está inteirinho queimado. Imagine aquela pessoa voltando da praia, chegando na sua cidade, um parente te liga. Fulano, eu vou aí te ver, estou com saudade. Aí aquele fulano que chegou com saudade para te ver, e você acabou de chegar da praia, vermelho, queimado igual um peru. Aquela pessoa vem correndo e fala assim, que saudade. Você vai falar assim, não, pelo amor de Deus. Não é? Mesmo com atos de amor, você pode rejeitar. Por quê? Está dolorido. Uma alma dolorida, uma alma que está dolorida, por mais que a pessoa te ame, ela venha te amar demais, que ela vai fazer atos de bondade, essa pessoa nunca esqueceu a dor que ela passou. É uma alma dolorida. Mesmo com atos de amor. E quantas pessoas que nós amamos tremendamente, mas quando você, pelo amor, você traz uma palavra de instrução, de correção, a pessoa fala assim, mas pastor não sei o quê, quem é o pastor? Está entendendo? Mesmo eu com atos de amor, não consigo cuidar das pessoas muitas vezes. Por quê? Porque na mente dela, aquele abraço de amor que nós vamos dar, vai machucar. Está entendendo? Por isso que Deus precisa, nos dias de hoje, levantar pessoas curadas para curar pessoas. Nós nunca vamos tocar pessoas se nós primeiro não estivermos curados, sarados. Eu nunca vou poder ganhar um mentiroso se eu estiver mentindo. Eu nunca vou poder ganhar um trambiqueiro se eu for trambiqueiro. Eu nunca vou ganhar um adúltero se eu for adúltero. Eu nunca vou ganhar aquele que só fala mentira. Nunca, se eu for mentiroso. Então, Deus está querendo curar a nossa alma, curar a nossa vida, aleluia, para tocar pessoas, Olha, você já pensou, uma pessoa não curada na alma, que a ira é aquele negócio todo. Imagine você, no trânsito, de repente passou alguém, fechou ali, você manda para a ponte que caiu, fala um monte de palavrão, isso, aquilo, outro, e passa e vai embora. Um belo dia, você está evangelizando, você está falando do amor de Jesus, do amor do eterno, do Pai, das luzes. Aí, alguém fala assim, vamos fazer uma visita comigo? Vamos. Aí vai. Chega lá, bate palma. Quem sai na porta? O cidadão que se mandou para a ponte caiu. Como você vai falar do amor de Jesus? Igual a fotografia do cara que fez gol contra. Você está entendendo? Deus precisa nos curar. Nós precisamos da cura de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser curados pelo Senhor. E o que Deus quer manifestar na nossa vida é cura.
Deus quer curar a nossa alma. Deus quer curar a nossa alma. Ele não quer que nós venhamos abortar, apagar, esquecer, porque não esquece, não adianta. O que precisa é ser curado, curada. E é isso que muitas vezes nós somos pegos de surpresa, porque a nossa alma nos coloca no chão, e por mais que nós, irmãos, se tem uma coisa que não sai da nossa mente, é o passado. É a nossa história, não sai da nossa mente. Não sai. Enquanto Deus não curar, eu não fico livre disso. Eu não fico livre. José queria abortar todo o seu passado e o sofrimento. Mas quando nasce o filho, ele coloca o nome do filho do seu passado e da casa de seu pai. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, eu vou dar continuidade a semana que vem, amém? Não perca o próximo capítulo, amém? Não perca o próximo capítulo, semana que vem eu creio que Deus vai nos envolver de tal forma que nós vamos, eu quero assim, que os irmãos comecem a identificar aonde está doendo, ou seja, qual é o momento da sua vida que mais te doeu, que te machuca e não te deixa caminhar. Depois nós vamos aprender como sair, como ser curado pelo Senhor. Amém? Existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser tratados e curados. Eu quero profetizar aqui em nome do Senhor Jesus, que em cada alma que estiver ouvindo estes conselhos de Deus, que Deus levante com autoridade para curar pessoas. Para curar pessoas. Eu creio em nome de Jesus que pela história de José seremos levados à cura em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos cure. Que o Senhor nos cure em nome de Jesus. Você acredita nisso? Eu acredito também. Então em nome de Jesus coloque de pé. Você que trouxe sua oferta, segure nas suas mãos. Nós vamos orar. Obrigado, mamãe. Olha só, Lúcia Xavier pede oração pelo YouTube para a mãe que sofre de dores no corpo e vive só do passado, lembranças ruins. Olha só, olha Deus visitando pessoas, olha pessoas pedindo oração para que Deus cure. Eu sei que a partir desse momento os céus vai se abrir, eu creio em nome de Jesus. Amém? É Deus tocando na alma de pessoas para interceder. É Deus levantando pessoas para dar a eles resposta para a sua alma. Você também é alguém que Deus quer levantar nesses dias para curar pessoas. Deus está permitindo todas estas coisas na sua vida para que você, sarada, venha também sarar pessoas. Deus quer levantar uma igreja poderosa. E não estou dizendo poderosas de fazer cegos ver e paralítico andar. Este é o nosso desejo de ver. Porém, Deus vai levantar uma igreja poderosa, com autoridade para curar a alma de pessoas, pelo poder do Espírito Santo. Curar a alma de pessoas. Que Deus levante pessoas para curar pessoas, no nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio que Deus, Ele cura, além do físico, Deus cura a alma. Deus liberta esta alma da dor, da escravidão. Eu sei que tem assuntos que precisam ser sarados. Sarados. E Deus quer levantar uma igreja poderosa. Deus quer levantar uma igreja de autoridade, que toque a alma das pessoas. Deus quer levantar pregadores que toquem o espírito da pessoa, toque a alma da pessoa, como Jesus tocava. O testemunho do soldado romano, olha, ele fala como ninguém fala. Por quê? Porque quando ele fala, mexe aqui dentro.
Por quê? Porque na boca dele a espada de 2 gumes está dividindo a divisão da alma e do espírito. Que Deus levante pregadores que libertem almas de pessoas. Que Deus levante homens e mulheres que libertem a alma de pessoas. Que Deus levante homens e mulheres que não apenas falam o português, mas falam a linguagem da alma. Aleluia. Que Deus levante homens e mulheres que preguem a palavra no espírito e que cure a alma da pessoa. Deus quer levantar você que foi machucado, que foi machucada. Deus quer levantar você com autoridade, com poder. Deus quer levantar você para curar pessoas. Cantar que fariaster que naragaço, ribacher que narabasuri andarai. Espírito de vida, Espírito Santo, ei, que o Senhor liberte nesse momento almas de pessoas aprisionadas. Que Deus liberte almas. Que Deus liberte pessoas do espírito de inferioridade. Que Deus liberte pessoas de limitações humanas. Que Deus liberte pessoas em nome do Senhor Jesus. Que Deus liberte pessoas neste momento em nome do Senhor Jesus. Que Deus liberte pessoas. Que neste ambiente profético nessa noite venha o bálsamo de Gileade sobre as almas das pessoas. Oh Espírito Santo, que o Espírito Santo quebrante o nosso coração, a nossa alma. Que Deus levante profetas que tragam liberdade e entendimento à vida das pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha um grande avivamento de libertadores. Que venha um grande avivamento de libertadores nesta cidade. Que venha um grande avivamento de libertadores nesta cidade. Que esta cidade conheça o movimento da libertação da alma de muitas pessoas. Que haja cura na alma de muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, que a espada, que ela venha penetrando na alma e no espírito de pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo mover do Teu Espírito nessa noite. Obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo, Deus. Eu sei que isto é resposta, Pai, das minhas orações. Eu sei que o Senhor está fazendo, Deus. Eu sei que o Senhor está fazendo. Não é por causa deste momento, Senhor. É por causa das sementes, Pai. É por causa das sementes. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja o mover do Teu Espírito, Senhor. Nesta nação, cura esta nação, Deus. Cura esta nação, este mal nesta nação, meu Pai. Esta rivalidade nesta nação, este domínio das trevas desta nação. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, a alma destes violentos, a alma destes que vão aos limites, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, sara esta nação, ó Deus. Sara esta nação, Senhor. Sara esta nação. Faz desta nação um luzeiro para as outras nações. Faz desta nação o luzeiro para as outras nações, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus assim venha trazer o bálsamo. Que Deus derrame o bálsamo nesta noite sobre a nossa alma. Aquele passado que você tenta abortar, que venha ao Senhor em nome de Jesus curar. Não abortar, mas curar. Em nome de Jesus. Receba o renovo do Espírito. Saia deste culto renovado nesta noite. Saia desta reunião renovada nesta noite. Saia renovada nesta noite. Saia renovada, curada, sarada. Não tente abortar o passado. Deixa Deus curar o passado. Deixa Deus curar o passado. Em nome do Senhor Jesus. Viva em nome de Jesus uma expectativa do futuro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.